todos. Aqui já temos 50 pessoas online. Hoje inicia a primeira palestra do nosso quadro Sexta Selvagem. Então, toda sexta-feira, durante a pandemia, agora, nos próximos 3 meses, nós vamos trazer um convidado diferente para falar sobre animais silvestres. E hoje a gente tem o grande prazer de entrevistar aqui o professor Paulo Braga, que vai falar sobre a conservação de crocodilianos. Então, professor, sinta-se à vontade para se apresentar. Obrigado. Gente, eu fico muito feliz pelo convite. O Congresso, o Sena já é parceiro de alguns anos, né? Eu acho que eu tive lá em 2018, 2019, dando mini curso, e agora em 2020 de novo. Infelizmente a pandemia não permitiu, né? Mas a gente sabe que é temporário, né? Em breve a gente vai conseguir resolver esses problemas e a gente vai conseguir voltar à atividade. Vocês estão com ruído aí no fundo, porque aqui a casa tá cheia, né? E aí pode ser que o pessoal gritando esteja atrapalhando. Tá tranquilo ou tá com muito ruído no fundo? Só para confirmar aqui, qual coisa muda de cômodo. Pronto, aqui eu tô conseguindo ouvir. Gente, podem comentando aí embaixo se vocês estão achando que tá com muito ruído, se a iluminação tá legal, o som tá legal. Isso. Porque como eu tô numa casa cheia e aí tem muita gente gritando aqui, vai para lá, vai para cá, hoje é sexta-feira, aí pode ser que esteja atrapalhando um pouco o áudio, mas se tá normal, vocês vão comentando aí que a gente vai se ajustando. Então vamos lá. Boa noite novamente, obrigado pelo convite. Eu sou o Paulo Braga, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou mestre em Saúde Humana e Meio Ambiente também pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente sou doutorando no programa de Biologia Animal também da Universidade Federal de Pernambuco. E eu venho numa trajetória de alguns anos já trabalhando com a vida silvestre, né, com animais silvestres, com animais selvagens e com ênfase nas pesquisas com crocodilianos. Eu, desde o terceiro período da graduação, eu venho trabalhando com jacarés aqui em Pernambuco, junto ao Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis da UFRPE. E esse laboratório é hoje quem é referência em jacarés hoje aqui na região Nordeste. É o único laboratório aqui na nossa região, o único grupo de pesquisas na nossa região, né, chamado Projeto Jacaré, que vem trabalhando de forma sistemática para a conservação de jacarés e vem coletando informações, vem amostrando. Desde 2013, a gente já vem há 7 anos de forma sistemática, sem parar, coletando dados bem legais. Esse laboratório, inclusive, ele é coordenado pelas doutoras Josélia Corrêa e a doutora Denilza Maranhão, que são as duas coordenadoras do laboratório, professoras adjuntas lá da UFRPE. E hoje, além do laboratório da UFRPE, eu também faço parte do laboratório de herpetologia da UFPE, ao qual eu estou vinculado por causa do meu doutorado. Então, eu sou orientando do professor Pedro Ivo Nunes e co-orientando da professora Josélia Corrêa. E, enfim, né, a trajetória com jacarés ela já é longa, né? Desde 2013 aí, desde a graduação que eu venho trabalhando com esses bichos, e aí eu não larguei mais. Graduação, mestrado, doutorado. E no ano passado também, né, eu tive o prazer de ser convidado para integrar o grupo de membros de especialistas, do grupo de especialistas em crocodilianos, né? Então, eu faço parte da IUCN, eu sou um membro da IUCN, e a IUCN tem várias subdivisões, né, de especialistas, de grupos de pesquisa relacionados a determinados grupos de animais. E existe o CSG IUCN SSC, que é o grupo Species Commission, enfim, é um grupo de especialistas para a Comissão de Conservação da Vida Selvagem, né? Então, eu faço parte desse grupo e a gente está aí trabalhando para a conservação dos jacarés aqui no Nordeste do Brasil e no mundo todo. Aí, muito interessante, né, gente? Dá para ver que hoje o papo vai ser bem produtivo. E já pegando um gancho aqui no que o senhor falou sobre que já trabalha com isso desde a graduação, o que foi que te levou a se interessar por esse tema? Então, eu acho que eu tenho isso comigo desde criança, desde pequeno que eu já tinha o interesse de trabalhar com jacarés. Na verdade, eu queria uma graduação que me permitisse ser um especialista que eu pudesse trabalhar com jacaré. Então, eu entrei na faculdade assim, o que é que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer para eu poder trabalhar com jacarés. Os jacarés eu não incorporei eles durante a faculdade, né, o meu interesse por jacarés. Eu entrei na faculdade para que eu pudesse trabalhar com jacarés. Então já é um desejo, um sonho, um interesse meu desde criança, né? Eu sempre fui fã de Jurassic Park, eu acredito que é um sonho de muita criança, né?
Então sempre fui muito influenciado por essa franquia de Spielberg. Sempre acompanhei documentários na Discovery, né? Enfim, né? Assisti aqueles documentários com David Attenborough, assisti aqueles programas infantis alguma fui e era fascinado por répteis. E eu amava jacarés. E entrei na faculdade com aquele pensamento, vou procurar algum lugar aqui para trabalhar com jacarés. Primeiro período da graduação, eu entrei no estagiário do zoológico, e aí eu já colei no setor de répteis, né? Já fui ali para o biólogo Alex Zanotti e a doutora veterinária Luciana Rame, que na época eram técnicos do zoológico, dois irmãos aqui, e ficava já com eles ali para poder trabalhar com jacarés. E a partir do terceiro período, eu encontrei a professora a doutora Josélia Correia, e aí a gente vem caminhando juntos aí, consegui realizar esse sonho. Eu sou altamente realizado com o que faço. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. É jacaré na veia, até o dia que eu partir dessa para melhor. Muito interessante, sim, professor. Vamos lá. Então, quais foram assim, os projetos que o senhor mais se interessou assim, de fazer? Então, hoje aqui em Pernambuco, eu faço parte de um projeto chamado Ecologia e Conservação de Crocodilianos no estado de Pernambuco, na Mata Atlântica do estado de Pernambuco e ecossistemas associados. O nome é tão grande que às vezes eu mudo a ordem das palavras, mas enfim, a ideia é essa. A gente faz pesquisa com jacaré aqui, na Mata Atlântica, na região metropolitana e nos ecossistemas associados. Então, hoje, a minha principal área de interesse é a ecologia espacial desses animais, que é até fruto da minha tese, né? Eu venho trabalhando com aspectos relacionados à distribuição desses animais, estrutura etária, né? Onde tem mais adulto, tem mais macho, tem mais fêmea, tem mais filhote, como é que esses animais eles estão se comportando no ambiente, como é que eles estão se distribuindo no ambiente e quais são os fatores que podem influenciar a longo prazo essa estrutura da população de jacarés, né? Então, será que a caça pode influenciar? Será que a presença de um ambiente de floresta pode influenciar na conservação deles? Eles preferem estar em ambientes de floresta, eles preferem estar em ambientes onde tenha redes de pesca por causa do atrativo do peixe, né, para comer o peixe. Então, essa é a minha principal linha de pesquisa hoje, é a minha principal linha de interesse. Mas, apesar disso, né, eu também venho trabalhando com outras frentes, como a parte de diagnósticos dos resgates de jacarés aqui na nossa região, né? Eu tenho um artigo publicado pelos órgãos ambientais. O laboratório tem uma parceria muito boa com a CPRH. A gente consegue monitorar os jacarés aqui que chegam no CETES, né? Que é o órgão estadual aqui de Pernambuco, que faz o manejo da fauna. Já no meu mestrado, eu saí totalmente da ecologia. Eu trabalhei com histologia óssea de jacaré. Eu fiz inferências microanatômicas para relacionar com alimentação, crescimento, estágio ontogênico. Então, assim, eu tenho uma amplitude interessante de linhas de pesquisa, todas voltadas para os crocodilianos, né? Mas o que mais me interessa hoje mesmo é essa parte da distribuição, ecologia espaço-temporal, né? Que é o principal objetivo da minha tese que eu estou desenvolvendo no doutorado. Muito interessante. Mas aí, vamos então falar um pouco do que são esses crocodilianos e qual é a importância deles. Sim. Bom, os crocodilianos eles fazem parte da ordem Crocodilia, né? O pessoal for procurar na internet aí, for na literatura, vai encontrar uma certa variação na quantidade de espécies, né? Alguns vão encontrar 23 espécies, outros vão encontrar 24 espécies, alguns vão encontrar 27 espécies. Então, existem alguns... Depende muito do grupo de especialistas. Assim. O cara considera isso aqui como uma espécie, isso aqui como outra espécie. A pessoa considera que isso é uma subespécie. Então, acaba ficando meio que uma salada mista ali, uma mistura. Mas é nessa faixa. Então, imagina que a gente tem uma ordem com 24, vamos deixar estabelecido 24 espécies de animais viventes hoje na nossa fauna. Então, assim, não são muitas espécies. Se a gente imaginar que existem famílias de invertebrados com milhares de gêneros, então a gente vê que uma ordem com 24 espécies compõe um grupo muito restrito, compõe um grupo muito específico. E eles são animais que têm essa especificidade mesmo. Né? Todo mundo, quando bate o olho num jacaré, num crocodilo ou num gavial, sabe que é aquele bicho ali, né? Pode não saber se é um jacaré ou se é um crocodilo, mas sabe que é um crocodiliano, né? E eles são animais que já estão aqui na Terra há mais de 200 milhões de anos, com essa mesma
característica geral, assim, digamos, morfológica, fisiológica, né? Então, eles são vencedores, né? Eles estão aqui, conseguiram montar um shape, uma forma e uma fisiologia de sucesso aqui na nossa terra. Então, merecem muito respeito. E eles são animais que têm uma importância muito grande hoje para o nosso ecossistema, né? Eu recebo muita pergunta do público não relacionada à área, né? Poxa, bicho, tu trabalha com jacaré, sim. E daí, jacaré? O que que tem? O que que tem no jacaré? Jacarés, eles são, jacarés e crocodilos no geral, né, eles têm importâncias fundamentais para a manutenção dos ecossistemas. Vou dar um exemplo, e aí eu vou trazer um pouco a sardinha para um trabalho que a gente vem fazendo, é o monitoramento da qualidade da água em um dos reservatórios que a gente trabalha aqui. A gente trabalha de forma sistemática no reservatório de Itapacurá, que é ali em São Lourenço da Mata, é mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de Recife. E aquele reservatório ele abastece aqui a nossa região metropolitana do Recife. E crocodilianos, eles são animais predadores de topo, né, que são animais que se alimentam de basicamente tudo que está ali no ambiente aquático, de origem animal, e eles têm a capacidade de acumular elementos no seu organismo, no seu sangue, na sua musculatura, e aí a gente consegue, a partir deles, que são acumuladores desses materiais, identificar como é que está a qualidade da água, como é que está a qualidade daquele ambiente. Então, eles são animais que podem servir como sentinelas, eles são animais que podem servir como indicadores de uma qualidade ambiental. E aí a gente utiliza eles como modelos, né, como ferramentas para a gente dizer, ó, aquela água ali está boa, aquela água ali não está tão boa. E são águas que nós consumimos, né, aqui na nossa região. Itapacurá abastece a região metropolitana do Recife. Além disso, eles também são importantes controladores de doenças. Os crocodilianos, né, são animais que são predadores e eles se alimentam de forma oportunista. O que tiver mais fácil de origem animal, ele vai lá e vai comer. Então, se ele puder evitar gastar muita energia para pegar sei lá, uma capivara ou para pegar um filhote de um mamíferozinho, e tiver um gastrópodezinho ali, tiver um molusco, um caramujo, ele vai preferir, porque ele prefere comer 1000 caramujos do que gastar energia para comer um rato que ele vai precisar gastar muita energia, né? Então, existe um gênero de vetor da esquistossomose, né, do Cystosoma manzoni, que é o gênero de caramujos Bionfalarium. Eles são presentes aqui nos nossos corpos d'água e fazem parte da dieta desses animais. Então, eles ajudam a controlar vetores de doença, né? A gente tem jacarés aqui distribuídos no esgoto, na região metropolitana do Recife. Então, eles podem comer baratas, que são vetores de doenças. Eles podem comer ratos, que são vetores de doenças. Então, eles ajudam a controlar todo aquele ambiente, né, a partir da predação. E isso influencia diretamente na nossa vida, né? Muita gente estuda epidemiologia, a gente sabe da importância da medicina preventiva. É melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente tem esses animais no ambiente, né, isso ajuda muito a prevenir e a inibir o surgimento de doenças, né? E está muito em alta hoje, né? Essas potenciais doenças emergentes vindo da fauna, né? Então, quem sabe esses animais também não são controladores, né? Tem muitas funções, né? Mas é interessante a gente trazer essa aplicabilidade direta para as pessoas, né? Para que o pessoal consiga entender para que serve um jacaré no rio? Para que eu quero esse bicho aí na água? Tem uma relevância e tem uma importância muito grande para a nossa saúde, né? É verdade. Agora aqui, só para lembrar, gente, podem aí colocando suas perguntas aqui no chat, que nós estamos anotando, que a gente vai responder durante aqui a live. E já que o senhor falou aí do seu projeto, pode falar mais um pouco, assim, que tipos de projetos eles são voltados para crocodilianos aqui no Brasil e com ênfase no Nordeste, principalmente? Certo. O Brasil, a gente tem uma incipiência, uma ausência de trabalhos com jacarés e existem várias lacunas. A gente tem muitas regiões e muitos lugares onde não se tem nenhum tipo de amostragem, nenhum tipo de levantamento preliminar. Então a gente precisa de pessoas. Às vezes a gente entra na graduação, né, com aquele pensamento de, poxa, o que que eu vou fazer? Já devem ter feito tudo, né? Acho que o pessoal já descobriu tudo, já pesquisou tudo, não tem mais nada para Sempre tem descobrir. algo novo, né? E tem muita coisa mesmo para a gente saber. E quando a gente extrapola isso para jacaré, a gente sabe que muitos animais a gente não tem informações básicas, informações preliminares. Para a gente entender como uma população se comporta, a gente tem que entender primeiro quantos bichos tem numa área.
tem mais adulto, tem mais filhotes, tem mais macho, tem mais fêmea. Aquela área é preservada, é uma área que sofre influência antrópica intensificada. E a gente tem um espaçamento, umas lacunas aqui no Brasil, assim, que, poxa, por que ninguém faz? Né? Por que ninguém vai lá fazer? Lógico, o trabalho com crocodilianos são complicados. Jacarés são bichos que vivem muito, bichos que vivem em vida livre de 40, 50 anos, falando de jacarés, né, não de crocodilos. Depois a gente pode até falar um pouco da diferença de jacarés e crocodilos. Mas aí trazendo para a nossa realidade do Brasil, que não temos espécie de crocodilos, são bichos que vivem 40, 50 anos. Então, para você conseguir monitorar um animal desse, você precisa de muito tempo. Você precisa de um gradiente espaço-temporal grande, né? Um animal, por exemplo, o jacaré-açu da Amazônia, ele começa a reproduzir com 10 anos, mais ou menos. Quantos trabalhos de pesquisa você tem monitorando um animal por 10 anos? Então, a gente tem esses espaçamentos, né? Hoje, aqui no Brasil, de projetos, a gente tem alguns de referência. No Nordeste, a gente, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, o Projeto Jacaré é o único projeto de conservação que trabalha de forma sistemática com jacarés, né? Que é esse aí que a gente falou, que é o projeto Ecologia e Conservação de Crocodilianos em Pernambuco, na Mata Atlântica, aquele negócio, né? E que é coordenado pela professora doutora Josélia Corrêa e doutora Ednilza Maranhão, e tem uma equipe de técnica também que vem trabalhando, né? Eu, Paulo Braga, Rafael Barbosa e Raíssa Lima também são digamos assim, o escalão abaixo de orientações, de coordenação do laboratório, e a gente também está formando uma gama de profissionais agora que está contribuindo, né? Tem Karina, Cirilo, tem Raj, enfim. A gente tem uma equipe que vem consolidando e vem trabalhando. Mas para o Nordeste, essa é a realidade. Pasmem. O Nordeste é uma região que tem mais estados, é uma região que tem uma diversidade interessante de crocodilianos, a gente tem 3 espécies aqui, amplamente distribuídos, e não tem gente para trabalhar. Na verdade, até tem, mas não tem gente interessada para trabalhar. A gente tem alguns projetos, né, Brasil afora, tem o Projeto Caimã, sugiro depois vocês até darem uma olhada no Instagram aí, Projeto Caimã, é um projeto de conservação muito bonito que tem lá no Espírito Santo. O que o pessoal faz é sensacional para a conservação dos jacarés lá. Eles têm muito apoio da mídia, têm muito apoio de instituições privadas e conseguem desenvolver educação e pesquisa. Eles conseguem andar de mãos dadas, né? E a gente tem alguns laboratórios também que vem trabalhando, o pessoal no Mato Grosso, né? Tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável em Mirauá, que é na região norte. Tem um laboratório de ecologia isotópica lá em São Paulo. Então, assim, é uma coisa bem pontual, né? A gente tem poucas pessoas especialistas em crocodilianos trabalhando e desenvolvendo trabalho de forma sistemática. Às vezes o outro se aventura, né? Faz um trabalhinho, faz outro, mas ainda é muito, muito escasso. E precisamos de gente interessada para que a gente possa ampliar essa gama, né? Esse alcance das pesquisas com jacarés. A Karina colocou aí Embrapa também, né? Lá em Corumbá, enfim, tem a Zilca Campos, que é sensacional. Enfim, tem vários grupos assim que vêm trabalhando, mas ainda são muito poucos se a gente for ver o universo que esses jacarés ocupam aqui no nosso país. Certo. Vamos começar a ler umas perguntas aqui do público. Uma bem interessante aqui do Pedro Martins. Ele pergunta qual é a maior dificuldade de trabalhar com esse tipo de animal e pesquisa aqui no Brasil. Além todo esse problema de que não tem tantas pessoas, né, que realmente se interessam. O principal problema que a gente enfrenta, eu acho que é o principal problema da pesquisa hoje no país, né, que é dinheiro. A gente tem pouco investimento, então isso dificulta os trabalhos. E outros problemas que a gente tem, como eu já falei, é a questão de monitoramentos a longo prazo. Às vezes a gente consegue fazer trabalhos muito curtos, num espaço pouco de tempo, e a gente não tem as respostas que buscamos obter, porque jacarés são animais que têm ciclos longos, né? Não é um bichinho que você bota no laboratório em um ano e você consegue identificar os padrões dele. Não, são animais que têm uma variação muito grande, então necessitam de trabalhos sistemáticos. E outra coisa é a própria dificuldade de acesso, né? Esses bichos eles vivem em áreas, assim, às vezes inacessíveis. Imagina um jacaré-açu nos confins da Amazônia. Como é que a gente vai acessar aquela área, né? Nem todo mundo tem condições, estruturas, dinheiro para conseguir fazer
esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, e é uma dificuldade enorme que a gente enfrenta na pesquisa, né? Então, jacarés são bichos que estão sempre muito bem escondidos ali, né? Verdade. Bom, mais uma pergunta aqui que foi mandada para o nosso chat. Fale um pouco sobre a interação entre o homem e jacaré na região metropolitana, né? Uma coisa que é bem comum é nessas épocas de chuva, esses animais acabam aparecendo em locais onde tem um fluxo de pessoas, assim. Por que que isso ocorre e qual é essa interação? Tá, Recife é conhecida, é famosa por ser a Veneza brasileira, né? Então, ela é uma cidade que a gente tem muitos corpos d'água, muitos rios, muitos córregos, tem uma complexidade de malha hídrica muito grande. E aí, aqui é um ambiente perfeito para os crocodilianos, né? Quanto mais corpos d'água, mais animais têm a possibilidade de existir nessas áreas. E Recife é uma área de várzea, é uma área baixa, né? Tem regiões que estão abaixo do nível do mar. Então, quando chove, alaga. Quando alaga, um corpo d'água com o outro, que antes se conectava, agora tem uma casa, tem uma rua, tem um empreendimento no meio do caminho. E o jacaré que ia transitar de um ambiente para o outro, né? Seja para procurar um sítio de edificação, seja para migrar, né? Procurar um território novo, acaba aparecendo no meio da cidade. Então, a nossa espécie que nós temos aqui, né, que é o jacaré de papo amarelo, temos também o jacaré-paguá, mas é bem mais difícil de encontrar. É uma espécie que ela não tem um comportamento agressivo. É um animal de médio porte, chega no máximo 2,5 metros, 3 metros, mas eles não vêm atacar as pessoas, eles não têm esse comportamento agressivo. Então, a gente não vê casos de acidentes aqui na nossa região. O que a gente mais vê é o pessoal pegando esses animais, batendo, matando para comer churrasco, agredindo os bichos. Então, a interação é muito mais negativa para os animais do que para as pessoas, né? A gente vê pouco caso de acidente e quando acontece um acidente é uma mordida que, enfim, fica um cortezinho, mas quem sofre muito mais com isso são os bichos, né? Que estão ali, sempre tiveram aqui, né? A gente comentou que eles estão há mais de 200 milhões de anos. A gente que está suprimindo o ambiente deles. E aí fica até a mensagem para o pessoal: encontrou um jacaré, um animal silvestre, né, na cidade, acione a CPRH, se você for de Pernambuco, né? Principalmente da região metropolitana do Recife. A CPRH é quem faz o manejo da fauna, a CPRH ou a CIPOMA, que é a Polícia Ambiental, para que eles possam fazer o manejo adequado, levar para o centro de triagem e aí depois fazer a soltura desses animais. Certo. E uma pergunta aqui que JP Cardoso enviou. Explique, por favor, a diferença entre jacarés, crocodilos e gavialídeos. Que, como o senhor falou bem no início, né, que as pessoas não sabem muito diferenciar. E o que é que nós podemos saber? Sim, são três famílias diferentes, né? A gente tem a família Gavialide, a família Crocodilide e a família Alligatoride. Gavialídeos são animais que são endêmicos ali da Ásia, né? Estão distribuídos no Nepal, Butão e Índia, com populações bem pequenas, já altamente ameaçadas de extinção. É um bicho que tem um bico bem afinado, né? Bem alongado e é uma estratégia para piscivoria. Ele é adaptado para se alimentar de peixes. Pode se alimentar de outras coisas, mas ele é especialista na alimentação de peixes. E, nesse caso, os gaviais, o interessante é que tem um dimorfismo sexual entre macho e fêmeas, que o macho tem uma protuberância na ponta do rosto, na ponta do focinho, e a fêmea não tem. Isso não é comum em crocodilianos, né? Geralmente, crocodilianos, o dimorfismo sexual é só quando a gente consegue fazer a palpação cloacal. A gente vê se o macho tem o pênis ou a fêmea tem o clítoris. Então, o gavialide é esse. O gavial é um animal de bico bem afinalado, que só tem lá na região da Ásia, que está altamente ameaçado de extinção. Crocodilos e jacarés, eles já são distribuídos também na Ásia, Oceania, África e no Neotrópico. As principais diferenças são o formato da cabeça. Geralmente os crocodilos eles têm a cabeça mais estreita e alongada, mais alongada, né, mais comprida em relação aos jacarés. E quando eles fecham a boca, os crocodilos ficam com os dentes superiores e inferiores evidentes, com a boca fechada. Já os jacarés só ficam com os dentes superiores evidenciados quando eles estão com a boquinha fechada, né? E uma característica também, que é exclusiva de crocodilos, é a presença de glândulas de sal. Muitos desses animais estão associados a ambientes de mangues, salinos, estuarinas, e aí eles precisam ter uma tolerância maior à salinidade para eles não morrerem desidratados, né? Então, os crocodilos apresentam glândulas de sal, diferente dos jacarés que não têm essa estrutura presente no seu corpo.
Além do que, em geral, os crocodilos atingem portes maiores, né? A gente tem crocodilo atingindo 6, 7 metros de comprimento, enquanto os jacarés têm um porte reduzido, apesar de termos espécies, né, que chegam até 5 metros de comprimento, como o jacaré-açu lá na Amazônia. Certo. Só lembrando, gente, que ao final dessa live nós vamos disponibilizar no nosso perfil aqui do Instagram, o Cenas, @CenasUFRPE, o Google Forms para vocês receberem o seu certificado. E nós vamos ter também uma palavra-chave. Vou começar aqui já falando, a palavra-chave de hoje é papo amarelo. Então, vocês vão precisar colocar isso lá no Google Forms, preencher o nome corretamente, o seu e-mail para Minha mãe receber aqui o aparecendo na certificado. live. E vocês vão colocar essa palavra-chave, papo amarelo. Amarelo, desculpa. Bom, Papo amarelo. mais uma pergunta aqui do nosso chat. Como é que está esse status de ameaça do jacaré de papo amarelo, já relacionado com a nossa palavra-chave? E Sim, já teve boa. alguma mudança no IUCN? Hoje o papo amarelo está com o LC, né, que é Less Concern. É pouco preocupante dentro da categoria de ameaça de extinção da IUCN. Os animais que estão pouco preocupantes são aqueles que estão com a categoria melhor. É o que a gente acha que tem menos risco de extinção hoje na atualidade. Todas as espécies de jacarés do Brasil, que existem no Brasil hoje, de acordo com a IUCN, estão consideradas como pouco preocupantes. Mas isso é um fator que a gente deva se animar? Sim e não. Sim, porque é muito bom que os animais estejam como pouco preocupantes, mas a gente ainda precisa ficar alerta, porque o Brasil é um país de tamanho continental. E essa espécie não se distribui só no Brasil, tem na Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Tem uma ampla distribuição que vai lá do norte, nordeste da Argentina, até o Rio Grande do Norte, passando ali por Bolívia, Paraguai e Bolívia. Então é um animal que tem uma ampla distribuição. E aí, se você for olhar a categoria global, ele pode estar pouco ameaçado. Mas pode ser que existam regiões dessa sua distribuição em que esse animal esteja considerado em algum grau de ameaça, como, por exemplo, no Espírito Santo. Se eu não me engano, ele está considerado como vulnerável, que já é uma categoria um pouco mais preocupante. Então, isso elucida muito a necessidade de listas regionais, né, para que a gente possa compreender o status dessas espécies em diversas regiões. Né? É bom que eles estejam em last concern, mas é importante também a gente entender como é que eles estão em cada região. Para Pernambuco, como curiosidade, foi feita uma lista recente de répteis e ela é considerada como um pouco ameaçada, como LC. Certo. E quais são os principais órgãos responsáveis pela conservação desses animais aqui no Nordeste e no resto do Brasil? Bom, vamos fazer do macro para o micro. A nível global, e a gente pode extrapolar para o Brasil, a gente tem a entidade máxima que é o IUCN Crocodile Specialist Group, que é aquilo que eu já falei, né? O grupo de especialistas em crocodilianos, que é quem gerencia os principais especialistas, né? E promove a conservação desses animais em escala global e em escala regional. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo de especialistas regional também, e a gente também tem o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, a partir do RAM, que é um grupo formado para a conservação de répteis e anfíbios, e em questão governamental, eles que também fazem o gerenciamento das políticas públicas e, enfim, de estratégia de conservação a nível governamental. E para cada estado, né, como o IBAMA ele descentralizou as suas funções de manejo da fauna no Brasil, cada estado tem a sua própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E aí essas secretarias estaduais são responsáveis por determinar a legislação e as normas ambientais, incluindo protocolos de manejo, pesquisa, trabalhos, enfim, com crocodilianos. E aqui para Pernambuco, o nosso é a CPRH, né? Que era a antiga Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, que agora mudou o nome, mas é vinculada à Agência Estadual do Meio Ambiente. Uma pergunta aqui que recebemos no nosso chat da Amanda sobre a interação animal versus homem. Já existem algumas medidas acessíveis para a população e algum tipo de conscientização sobre esses encontros que as pessoas têm com jacarés? O laboratório, o laboratório ULIAR, né, ele tem um grupo que trabalha com a parte de extensão, com a divulgação científica, com a passar informação, né, de forma mais clara para a comunidade geral. Só que
A gente vem trabalhando em algumas escolas especificamente e também atuamos em junto com comunidades ribeirinhas, né, que vivem diretamente com esses animais. Uma das coisas que nos falta, mas não por falta de interesse, e sim por falta de perna, é a divulgação mais massiva, né? A gente conseguir atingir um público maior. Às vezes o trabalho que eu faço aqui no Instagram de divulgação é uma coisa tão pequena, né? A gente consegue atingir um público, mas não consegue atingir a maior parte do público. Então, a gente ainda, como eu comecei falando na live, né? Faltam pessoas para que a gente possa conseguir atingir mais público, né? Para que a gente possa fazer mais pesquisa e para que a gente possa divulgar melhor essas pesquisas e trazer para a sociedade qual é a importância desse bicho, como eu devo proceder se eu encontrar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A gente tem todos esses protocolos, a gente consegue divulgar, mas na nossa escala limitante, né? Naquele ambiente, naquele espaço que a gente consegue atuar, dadas as nossas limitações pessoais, de pessoa, né? E financeiras também, né? Porque a gente sabe que dinheiro para pesquisa no Brasil é para poucos, né? Acaba não chegando ao grande público, né? Não chega. Devagarzinho a gente está conseguindo, mas assim, precisamos de mais força, né? Quanto mais força a gente tiver, mais a gente vai conseguir alcançar, a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Com certeza. Monteiro perguntou: essas glândulas de sal que o senhor citou, elas são as mesmas presentes nas tartarugas e plantas halófitas? Semelhantes à das tartarugas, né? É parecida. A função é basicamente criação de sal, né? Então, eles têm a mesma funcionalidade. Quando o animal quando ele é um animal está no ambiente marinho, né? Ele é hipoosmótico em relação ao ambiente. Ele tem menos sais, né? Então ele vai perder para o meio ambiente. A tendência é que haja um equilíbrio osmótico. Então ele vai perder sai, ele vai perder água para o meio ambiente. E aí e vai entrar sal no corpo dele. Então esse sal ele é acumulado e o animal consegue fazer essa excreção do sal, voltado especificamente para crocodilos, tá? Jacarés não têm essa capacidade de fazer essa excreção de sal. Então é semelhante, tem a mesma funcionalidade. Nós sabemos que os investimentos de pesquisa, eles estão ficando cada vez mais escassos, né? E recebemos aqui no nosso chat uma pergunta perguntando se esses investimentos, eles são todos públicos ou também existe financiamento de empresas privadas? Boa pergunta. Existe. E aí eu vou trazer o exemplo do projeto Caimã, lá do Espírito Santo, né? Eles têm um projeto muito legal lá de conservação que tem um apoio da ArcelorMittal, Tubarão, que é uma das, se não me engano, eu acho que é siderúrgica. Se o pessoal estiver assistindo a live e eu estiver falando besteira, me corrijam aí, viu? Mas é uma empresa privada que investe pesado nos trabalhos deles, inclusive a ArcelorMittal tem uma área dentro dela que tem a maior população de jacarés, então eles têm interesse em conservar esses animais, têm interesse em conservar os fragmentos de floresta atlântica lá, né? Então o pessoal investe pesado, sim. Eu estou enviando também solicitações de financiamento, né, para instituições internacionais como a UFO Foundation, tem WWF, tem um bocado de instituições que não necessariamente são governamentais que podem financiar a pesquisa. E, lógico, também tem os financiadores do governo, né? A gente tem estaduais, como o FACEP, né, que é a Fundação de Amparo à Ciência em Pernambuco, CAP, CNPq, ICMBio. Então, o investimento em pesquisa hoje ele tem essas duas frentes, pode ser tanto da parte pública como da parte privada. E qual é a espécie que é mais predominante aqui na região metropolitana? É o Caimã latirostris, ou jacaré de papo amarelo. É a estrela da gente. Se aparecer o A estrela jacaré da gente. É a nossa estrela. Apareceu um jacaré aqui, você tem. Eu vou dar um número que não tem o menor. Não existe um cálculo para isso, eu estou falando aqui empiricamente. Mas eu vou dizer que 99% de chance de ser um jacaré de papo amarelo. Ele é muito mais tolerante a ambientes contaminados, ele é muito mais tolerante a lixo, a esgoto, a áreas realmente bem degradáveis. Já o jacaré-paguá é um animal que é mais restrito a áreas de floresta, é um animal que tem essa preferência microambiental diferenciada, né? Não é muito encontrado em esgoto, é um animal que prefere ambientes mais florestados. A gente sabe que a realidade da gente, né, é de fragmentação, é de urbanização, e as florestas estão bem espaçadas, bem distantes. Então isso dificulta bastante a gente encontrar os jacarés paguais aqui. A Rai Costa perguntou
Se existe algum projeto aqui localizado em Recife onde as pessoas podem atuar como voluntários. Tem. Na verdade, voltado especificamente para jacarés, a gente tem o projeto Jacaré da Universidade Rural, né? Hoje a nossa frente é acadêmica, então nós fazemos parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós aceitamos voluntários, mas não é só para ir para campo, para pegar no bicho, para tirar foto, para não. A gente quer um contraponto, né? Queremos produção. Então a gente recebe estagiários, a gente recebe voluntários para que eles tenham a capacidade ou a oportunidade de desenvolver projetos, né? Seja para um TCC, seja para um artigo, ou simplesmente para colaborar lá no laboratório. Mas a gente recebe pessoas que venham a contribuir, que a gente possa desenvolver conhecimento, né, a partir dos dados que a gente venha coletar com esses animais. E aí, né, automaticamente a pessoa vai a campo, vai poder participar dos manejos, enfim. Geralmente essas seleções elas são periódicas, né? A gente abre uma vez ao ano, às vezes uma vez por semestre. Mas aí como está com a pandemia, por enquanto estamos parados ainda, não sabemos como é que vamos ter outra, por enquanto, né? Sim. O Pedro Martins, ele perguntou quais são os perigos ou influências na vida e na reprodução desses animais em locais poluídos. Sim, legal. Locais poluídos podem ter diversos tipos de contaminantes, né? E a gente tem o exemplo tem um trabalho feito com bisfenol A, que é um elemento encontrado em material dental, em plástico, que é muito comum em dejetos, né? E isso pode mudar a histoarquitetura gonadal, pode mudar a forma das gônadas dos órgãos sexuais dos animais. Isso influencia diretamente na capacidade reprodutiva desses animais. Isso em ovo, né? Quando o bichinho está dentro do ovo, né? Quando ele não está bem desenvolvido ainda. Então, um animal que não tem o desenvolvimento da sua estrutura reprodutiva devido à influência de algum tipo de contaminante, com certeza isso aí vai refletir quando ele for um indivíduo adulto, não vai conseguir reproduzir e aí a gente pode ter um decaimento das taxas populacionais desses animais. Fora que muitos jacarés e crocodilos montam ninho com lixo, se alimentam de lixo, e isso pode levar a óbito mesmo, né? O animal pode não conseguir digerir aquele material e o indivíduo vem a morrer e isso influencia na conservação das espécies. Além dessa toxicidade gonadal, assim, que outros tipos de toxicidade esses animais poderiam sofrer? Depende muito de espécie para espécie. Jacarés são animais muito resistentes. Para a gente conseguir identificar alguma deficiência clínica, assim, a gente observar que o animal tá mal, é porque ele realmente está mal. Então, ainda é pouco conhecido os efeitos a longo prazo nesses animais, porque não se tem muitas coletas a longo prazo. Mas a gente sabe que esses contaminantes que estão nos ambientes poluídos podem gerar problemas de saúde, né? O animal pode ter algum tipo de toxicidade no sangue, ter deficiências imunológicas, ele pode ter isso pode proporcionar a infestação, a infecção por alguns agentes patógenos, né? E aí levar deficiências metabólicas. Então, geralmente eles são animais que têm uma tolerância muito grande a esse tipo de resquícios humanos, né? Esses nossos dejetos e contaminantes. Mas sim, pode levar a implicações diretas na saúde, né? Imunologia, infecções, pode levar a problemas comportamentais, deficiência de cálcio, que vai dificultando a flutuação, então leva uma cascata de efeitos que ainda precisam ser bem estudadas para a gente poder bater o martelo com mais eficiência, né? A Raíssa Bispo perguntou se esses animais eles possuem sazonalidade reprodutiva. Sim, geralmente eles põem ovos uma vez ao ano. É, eles geralmente é no período mais quente, mas isso aí vai variar muito do ambiente para ambiente. Tem animal que está mais relacionado ao ciclo hidrológico, tem animal que está relacionado à temperatura. Em indivíduos de cativeiro, eles podem até botar duas ninhadas por ano, mas geralmente é uma por ano. Geralmente colocam uma por ano, mais relacionada ao ciclo hidrológico do ambiente que ele está e da temperatura daquele ambiente. Certo. Mais uma pergunta aqui, infelizmente nosso tempo está ficando curto e nós temos muitas É, perguntas, mas uma última pergunta para fechar aqui.
na sua caminhada, desde o início até os dias de hoje, houveram grandes resultados em relação à conservação dos jacarés na reserva de Tapacurá? Foi Suavemente Lopes que perguntou. Sim, sim. A gente vem trabalhando em Itapacurá há 7 anos, né? Então, existem várias frentes de pesquisas lá. E uma das mais bonitas foi o trabalho de extensão que foi feito com as escolas nas comunidades ribeirinhas. E a gente pôde ir às escolas para conversar com os alunos, né, para mostrar a importância dos bichos e levá-los à Estação Ecológica de Itapacurá. Então, quando a gente voltou no ano seguinte, eu não estava no ano seguinte, mas meus colegas estavam, a gente viu que os alunos sabiam o que eram os bichos, sabiam qual era a importância daqueles animais, sabiam qual era o comportamento, o que era aquele animal. A gente viu que nós conseguimos impactar e sensibilizar um público que vai ser a futura geração, né? A gente já viu que o trabalho da gente não vem sendo em vão, né? E a gente também, isso na parte mais de extensão. E na parte de pesquisa, a gente já conseguiu publicar alguns trabalhos que vem mostrando que há uma interação, e uma interação negativa da atividade pesqueira em excesso com os jacarés, né? Muitos ficam emalhados, muitos ficam presos nas redes e vêm até a morrer, vêm a óbito. E a gente está usando essas publicações para conversar com os órgãos gestores, para apresentar estratégias de fiscalização e medidas, né? Planos de manejo para a espécie e para as espécies do açude, né, do reservatório e da floresta que está lá, né, no fragmento de floresta, para que a gente possa evitar com que haja declínio populacional e os animais venham a se extinguir na região. É bem interessante, né? É bom ver que criou um impacto mesmo para essas pessoas das escolas, né? Que vão poder perpetuar isso mais para frente. Gente, foi um prazer muito grande, viu, professor? Hoje foi um papo muito construtivo, muito interessante. Tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente nós não vamos poder responder todas, porque nosso tempo está curto. Mas foi bastante esclarecedor. E pode dar suas considerações finais aqui para a gente poder encerrar. Eu agradeço de novo, Amanda, o convite de vocês do Congresso, né? Somos parceiros de longas datas. E queria dizer antes de encerrar que quem tiver dúvidas, quiser perguntar para mim no Instagram aí, fica à vontade, tá? A gente troca ideia, a gente conversa. A gente pode tirar essas dúvidas aí pós-live, né? O importante é a gente conseguir divulgar o máximo possível sobre os jacarés. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. E eu espero que eu tenha conseguido colocar um pontinho, a palavra do caimão, a palavra do jacaré no coração de cada um, para que a gente possa entender a importância desses animais, saber que Pernambuco faz ciência sim, Pernambuco faz trabalho sim, e a gente precisa de pessoas que nos abracem. Não precisa trabalhar diretamente com o jacaré, mas nos apoiem, estejam conosco, divulguem, falem, para que a gente possa cada vez mais compreender os aspectos ecológicos, biológicos desses animais e para que a gente possa diminuir esse impacto tão pesado que a gente vem causando sobre a biodiversidade. Agradeço imensamente aqui em nome de toda a comissão organizadora do Cenas e também todas as pessoas que estão aqui comentando, elogiando a nossa live aqui. A sua fala foi ótima. E só lembrando, gente, assim que acabar essa live, vocês vão lá no perfil do Cenas, @CenasUFRPE. Na nossa bio vai estar o link do Google Forms. Ele estará disponível por apenas meia hora. Então, assim que terminar a live, vocês correm lá, preenchem o formulário certinho para receber o certificado de vocês. E lembrem da palavra-chave de hoje, que é papo amarelo. Certo? Corro lá, não tô falando. Valeu, gente. Obrigado. Gente. Tchau, boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.